Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que hoje tem a honra de receber um mineirinho aqui. Mineirinho, nosso diretor-presidente da CCR Via Sul, Dr. Roberto. Eu não sabia que era Barros, né? De Barros Calixto. Prazer tê-lo aqui, meu presidente. Prazer é todo meu. Muito obrigado aí pelo convite. E um abraço aí a todos os espectadores, né? Bom, o senhor chegou quando aqui no Rio Grande? Cheguei começo de dezembro, né? Mas a empresa já estava se mobilizando desde logo após o leilão que ela foi vencedora, né? Do concurso lá da administração da RIS. Então eu cheguei em dezembro e desde então estamos aí cumprindo todas essas etapas do contrato de concessão. O senhor ainda está na ponte aérea, né? Estou. Ponte aérea, Porto Alegre e São Paulo. Eu estou nós temos São Paulo, uma ligação grande ainda, porque a empresa está em processo de mobilização, então temos muitas reuniões. E eu fico, a minha família também está em São Paulo ainda. Eu fico mais na ponte aí, estou indo toda sexta e voltando segunda. O senhor é natural de onde, Minas? Eu sou de Passos, Minas Gerais, uma cidade lá do sudoeste mineiro. Doutor Luquezzi deve conhecer, né? Porque o doutor Luquezzi conhece o Brasil inteiro. Tudo bem, doutor Luquezzi? Prazer tê-lo aqui. Prazer também estar com você. Já com o seu, qual é a edição? Qual é o livro, o número do filhote que está? Esse é o 19º para o público leigo. Depois eu tenho 4 livros médicos. Sim. Estou te passando 19º, são 23 livros, então. São 23 livros. E estou autografando um para o Otávio Gadreu, meu colega. Pô, é verdade. Medicina, como eu. Paramédico. Paramédico. Para o meu amigo Paulo Sérgio, com meu carinho e admiração, com o propósito de sempre seguir sua liderança. Fernando Luquezzi, obrigado, muito honrado aqui. É uma honra para mim. Fernando Luquezzi, segunda chance, a vida depois da doença. Aqui está. Feira do Livro começando. Começa amanhã. Autógrafo terça-feira, 18h30. Às 6h30 da tarde, os autógrafos na feira. O senhor está convidado a participar do Pampa Debates, lá que nós vamos gravar lá. Sim. Às 2h30 da tarde, na terça-feira. Lá estarei. Tá? Vai ser um prazer recebê-lo. Nós temos nossos estúdios panorâmicos lá dentro da Feira do Livro, né? Na esquina da Rua da Praia com a General Câmara, na principal esquina da feira. Fantástico. Do lado de Passos fica a Cássia, não fica? Cássia. Pois então, eu conheço bem Cássia, porque eu fui para lá várias vezes acompanhando o chefe da cirurgia, o vice-reitor da Universidade de Miami, Dr. Thomas Salerno, é de Cássia, Minas Gerais, onde ele tem uma fazendola onde que ele planta café. É uma fazendola, 13 mil hectares. Uma pequena fazenda. Conheço as áreas lá. É uma região abençoada. Né? Privilegiada. E agora lá está desenvolvendo muito a parte de ecoturismo lá, porque nós somos a entrada da Serra da Canastra, né? Parque da Serra da Canastra. E agora, além do ecoturismo, o queijo, né? O queijo. Os queijos lá estão famosos. Premiação na França. E foram lá à margem do governo. Foram escondidos. Queijo escondido na bagagem. Participaram. Foi uma degustação às cegas, né? Foi eleito os melhores queijos do mundo. Ganharam 50 medalhas lá agora. Que loucura. Que tipo de queijo é? Olha, a Serra tem um ecossistema muito particular. Então tem um capim de lá que realmente o queijo fica diferenciado. Então é um queijo artesanal feito de leite cru em propriedades pequenas, né? E agora tá tendo eles conseguiram lá... E tinha um tabu do leite cru, né? Não podia comercializar, porque o leite cru não podia. Agora consegue lá, eles estão tendo certificado de origem, então agora já tem apoio da Emater e tal. Mas a Apex Brasil deve estar dando a mão agora. Isso, mas é um queijo diferenciado, realmente. Eu aprendi em Cássia a fazer queijo Minas. Aquele queijo mais... O queijo frescal Minas. Depois eu desaprendi. Frescal,
Mas aquilo era uma coisa, porque os queijos daquela região são fantásticos. Mas é muito fácil, o senhor voltando, lá em Minas todo mundo sabe fazer queijo. Sabe fazer queijo, né? Chega lá e perguntar pro Roberto Calixto, tá em casa. Roberto Calixto, certamente. Tá em casa. Nossa, Muito bom. Tudo bem, doutor Luquez, tem andado por que parte do mundo? Olha, por algumas. Ontem eu fui ligar pro Gedeon, estava de aniversário, tinha o programa Só das Mulheres. Sim. Cantamos o parabéns a você, ele estava saindo de lá, estava na comitiva do presidente da República. Eu soube. E estava voltando ontem também. Ele estava voltando. Ele deu tempo de falar e cantar para ele. Da Arábia Saudita, né? Ele estava. Não, eu tenho. Esse período, para nós médicos e cardiologistas, é um período muito ativo, porque é a concentração dos congressos do ano todo, né? Na Europa, congresso em Paris de clínica, de cardiologia clínica, em Lisboa, congresso de cirurgia cardíaca, e aqui em Porto Alegre, congresso brasileiro de cardiologia, com 10 mil participantes. Então foi um período muito ativo e a gente tem que andar de um lado para o outro e tocar toda a rotina aqui ainda, né? O serviço cresceu muito, nós estamos com um número grande de procedimentos no São Francisco, na Santa Casa. Nós estamos entusiasmados. Sabe que o doutor Calixto é tão cuidadoso que ele foi ver quem eram os participantes e olhou todo o seu currículo, ficou abismado. Esse homem é um deus da medicina. Isso é verdade ou ele está... Não, verdade, eu estava contando para eles que eu fui olhar, mas ele transplante, autoridade em transplante, eu vi sim. Então, para não chegar muito cru, né, no ambiente, claro. Então a gente dá uma preparada. Sabe, eu estou muito orgulhoso com o que aconteceu no São Francisco, na Santa Casa, com o Instituto Brugada, que tu estivesse lá na inauguração. Um ano depois... Nós temos Eu não fiz a minha cardioversão ainda. Não. Pois é. E nem vou fazer, estou bem. Não sei. Esse é o que mais foge do médico, sabe? A gente tem que mandar buscar, geralmente, Solvara para consulta. A condução coercitiva é isso aí. Mas o Instituto Brugada, Brugada leva o nome em função do grande cardiologista espanhol, com quem Calixto foi muito interessante. Nós estávamos tomando uma cerveja em Boston. Eu perguntei para ele assim, quanto é que custa teu nome? Quero comprar teu nome. O que tu quer fazer com o meu nome? Quero criar um Instituto Brugada em Porto Alegre, na Santa Casa. E vou te pagar royalty. Aí ele disse, mas então vou trabalhar com vocês. Ele saiu, semana passada esteve conosco, tem estado de 3 em 3 meses fazendo procedimentos, porque o tratamento de arritmias hoje, basicamente, é tudo por catéter, né? Muito mais... É o que ele está fugindo. E é muito mais eficiente e efetivo. E nós, em um ano, assumimos uma liderança nacional. Estamos fazendo 80 a 100 procedimentos por mês, coisa que no Brasil não é comum. E nós estamos muito satisfeitos com os resultados. O senhor conseguiu fazer dele um gremista, não? Ele porque é gremista... Lá ele tem relações íntimas com o Barcelona, né? Foi médico do Barcelona durante 12, 14 anos. Impressionante. E sabe tudo do Barcelona, me dá relatos sobre o Arthur continuamente, que nós estamos acompanhando o Arthur, e já é gremista em Porto Alegre. Foi uma das condições para o contrato ser assinado. E aqui sabe para quem ele torce? Para quem? Para o Azulão de Minas. Azulão de Minas. Cruzeiro. Porque anda numa má fase atualmente, hein? Muito. Está lá embaixo. Está na zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento. Exatamente. E o César Pacheco? O Sérgio, já tivemos a oportunidade de jantar juntos depois da eleição de Romildo Bolzan, lá no Senadinho. O senhor é constantemente convidado para ir, não? E não vai? Nós reunimos uma turma. Muito agradável. A diretoria eleita, mais os senadores se reunindo lá. Muito agradável. É um prazer, Paulo Sérgio, sempre voltar ao teu programa e hoje aqui com o doutor presidente da CCR, o CCR Via Sul, né? Doutor Roberto Calixto aí. O senhor vai ver que é a hospitalidade dos gaúchos aqui, o senhor já está desde dezembro aqui, o senhor está bem encaminhado aqui. O Paulo Sérgio sabe receber as pessoas aqui. Tanto que nós vamos ter a despedida de 2 amigos, né? Que fizeram e que sai. Todo mundo que sai daqui. Dia 6, Marco Munhoz. Sai chorando daqui, né? E dia 11, Edson Bint. E o meu querido amigo de anos e meu médico, doutor Fernando Luquezzi, que é o médico do mundo. Não é um médico só de Porto Alegre, aqui, mas hoje é um médico do mundo, que dá palestra em todos os lugares, trabalha, é um cirurgião que
orgulha nós todos aqui do Rio Grande do Sul, né, Paulo Sérgio? Ainda Ele conhece meu coração. E essa hoje Eu costumo dizer que de quem eu gosto, nem as paredes confessam. Agora ele sabe. Falando em coração, nós perdemos um grande amigo hoje à tarde, hein? Hoje, essa madrugada, Fernando Esbrolho teve um infarto, né? E novo ainda, 71 anos, o Fernando... O termo correto é infarto ou infarte? As duas versões no português estão no dicionário do Aurélio, tem exatamente as duas versões, elas estão corretas. É infarte do miocárdio ou infarto do miocárdio. Nós usamos mais infarto. E o agudo do miocárdio? Existe? Infarto agudo. Existe. Infarto agudo do miocárdio vem, na realidade, de uma tradução americana, inglesa, acute myocardial infarction. Todo infarto geralmente é agudo, mas ele pode se dar progressivamente ou aparecer cronicamente depois de já ter ocorrido. Então, o termo agudo caracteriza a necessidade de tratamento imediato. Basicamente é isso. O Juvir Costela já avisou que, como ele é secretário dos Transportes do Rio Grande do Sul, ele está preso no trânsito. O secretário dos Transportes se atrasa, né? O que vamos fazer? O que resta para nós? O doutor médico Pedro Westphalen foi secretário de Transporte e não se atrasava aqui. Não. E era médico, não era engenheiro, não era... Continua chegando pontualmente. O doutor Fernando, a cidade de Passos, ela está, além dessa parte de ecoturismo, está desenvolvendo também. Ela virou uma referência regional, um centro regional de medicina. Então, hoje tem um hospital de câncer muito grande lá. Exatamente. E aí foi fundada a Faculdade Estadual de Medicina, que faz parte da Universidade Estadual lá. Sim. E agora criou outra Faculdade de Medicina. Tem a segunda faculdade? Tem a segunda, uma particular. E a Santa Casa de Passos, ela recebe os residentes da Universidade Federal de Alfenas. Eles fazem residência lá, tem uma parte para isso. Então o sul de Minas é um lugar privilegiado no mundo. Está desenvolvendo bastante lá. E as termas são maravilhosas. Gosto muito de Lambari, Xambu, Varginha. Já me contou as histórias das cidades aí, muitos anos atrás. Mas o doutor Luquezzi, só um pouquinho, o doutor Luquezzi não se mostra. A cidade dele é Guaíba, como dizia, terra é Guaíba, né? A terra do doutor aqui do outro lado. Nós vamos a um recado da Unimed. Para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Aliás, o que se trabalha na medicina agora com bem-estar, hein, doutor Luquezzi? Sei. É impressionante, né? Não, tranquilo. Bem-estar é fundamental. Né? Aliás, o bem-estar faz parte da definição de estilo de vida. O bom estilo de vida inclui bem-estar, inclui vida pessoal organizada, vida familiar organizada, vida financeira organizada, vida profissional prazerosa. Esse conjunto de coisas é que caracteriza um bom estilo de vida. Pessoas com bom estilo de vida, na realidade, têm saúde, são saudáveis. E agora vamos a informações do nosso CREMERS, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão CREMERS. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina, que eu chamo de faculdades de medicina, tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É exatamente isso que o CREMERS defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Banco com presença digital é fundamental. A tecnologia deixou de ser escolha. Não tem como viver sem, mas na Unicred as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isto: confiança nos relacionamentos. A Unicred chama isso de prosperidade sem perdedores, mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz sentido, obviamente
você tem que se tornar um cooperado Unicred. Agora uma mensagem importante para ti, que já foi dono de lojas de vinhos. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender você. Passe uma das lojas da Vinhos do Mundo na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Límpio César 203. E agora nós vamos ao quadro Saúde. Eu faço questão que o doutor Fernando Lucchesi anuncie o nosso quadro Saúde aqui no Pampa Debates. Com muita honra, doutor Gilberto Schwartzman, um ícone da nossa oncologia gaúcha e certamente um grande parceiro, ex-presidente da Academia Sul-Grandense de Medicina, que me brindou com a campanha lá, me fazendo o acadêmico do ano, no ano passado. Me deu o prêmio da Academia. E ele é mais conhecido porque ele tem uma qualidade musical impressionante. Quem não viu o recital dele, eu convido para que assista. Ele é conhecido aqui como o André Ria dos Pampas. Fale, doutor Gilberto. Tudo bem, Paulo Sérgio? Sabe que eu encontrei a deputada Anne Ortiz no aeroporto Salgado Filho com a família, uma gente muito simpática, Paulo Sérgio. E ela me contou que todas as suas eleitoras com vida sexual ativa, todas, Paulo Sérgio, fazem periodicamente o exame citopatológico do colo do útero. E fazem só sexo seguro, camisinha. Sem camisinha, negativo, né, Paulo Sérgio? Se todas as mulheres seguissem esse conselho da deputada, o câncer do colo de útero simplesmente não aconteceria. Um abraço, Paulo Sérgio. Obrigado, doutor Gilberto. Essa foi boa, hein? Sexo só com camisinha. Tem um amigo meu que diz, pai, por isso que eu não faço sexo, tem que usar esse negócio aí. O Galdense lá do Alegrete. Bom, o secretário de Transportes atrasado, entrou no rolo do trânsito, secretário? Não foi o rolo, não. Primeiro que alegria, Paulo Sérgio, estar aqui contigo, com a mesa, doutor Lucchesi, doutor César que aqui está, Roberto Calisto, e obviamente sempre participando aqui está a área dos transportes. Aqui está o transporte. Aqui está a saúde. Estrada, saúde, e Grêmio, né? É do Grêmio. Aqui é a área dos isentos. Fomos bem ontem, fomos bem, nós fomos bem ontem. Mas estava com o governador Eduardo Olha, aqui é do Cruzeiro, ele não vai falar de futebol para ele. É azul também. Mas é tudo azul, é tudo céu. Mas se for para segunda, passa a torcer pro Grêmio, pronto, resolvido. Estava com o governador Eduardo, Paulo Sérgio, tratando das estradas do estado do Rio Grande do Sul, a questão das hidrovias. Amanhã aí terão lançamentos aí também da questão do verão, né, que se aproxima. E nós estamos com o governador também tratando de algumas questões. Posso fazer uma queixa? Pode, deve. Eu fui agora a Ijuí, na Expo Ijuí. Pô, de Cruz Alta a Ijuí é um desastre. A BR? É. Um desastre. Eu me queixei, Pedro, desse fato. Pedro, tu é de Cruz Alta, de Chás, para te ver que eu não fiz obras em causa própria. Lá está a grande parte do meu eleitorado, eu não fiz obras lá. Mas, Paulo Sérgio... Mas está um horror. Agora Aí entrei de carazinho para ir no Me Toque, eu fui jantar, fui dormir lá. 142. Mas, não, 142. Aí entrei, um horror. Pois eu nem me disse que estava maravilhoso daqui a pouco. Ficou maravilhosa. Está faltando pouco ali. Está faltando pouco. Mas aquele início me assustou. Sim, na verdade tu viesse de Carazinho, sentido Não Me Toque. Não Me Toque, Sim, é que a obra iniciou no sentido Não Me Toque Carazinho, já com mais de 50% dela executada. A obra teve alguns percalços aí, não apenas com o tempo que não tem colaborado muito conosco, né, Paulo Sérgio, mas a obra está muito avançada. Eu costumo dizer aqui, doutor Lucchesi, que o Paulo Sérgio é o embaixador, né, não apenas de Carazinho, de Não Me Toque, da região. Temos a Expo Direto, né, que ocorre todo ano na cidade de Carazinho, Não Me Toque, e o Paulo Sérgio é o embaixador. Bem, já foi é o grande responsável pelo 142, não é eu. Sim, claro. O embaixador daquela rodovia não é o governador Eduardo, não é o secretário Costello, é o Paulo Sérgio. É o Paulo Sérgio que é o embaixador daquela rodovia. Então ela está bem avançada. E o Ney é o quê? O Ney Mânica? O Ney Mânica é o dono. Não, é o dono da rodovia. O Ney Mânica é o dono da rodovia, né? Mas aí uma das grandes obras aí que certamente o governador elencou como preferencial e prioritárias, entre tantas outras. Mas eu vi que tu falava um pouquinho, Paulo Sérgio, da questão quando tu fosse a Cruz Alta e a Ijuí. Nós temos uma BR, óbvio, está vinculada ao governo federal, e assim que nós tivermos, quem sabe, a oportunidade de termos lá também uma concessão naquela rodovia
rodovia. Com a CCR vai estar resolvido o problema da rodovia. Porque eu me arrependi de ter ido. Eu fui por trás de Soledade, não sei como é, passei lá por Espumoso. Sim, foi por Espumoso. O que tem de pardal naquele troço lá é uma coisa impressionante, passando pelas cidades, dentro da cidade. Sim, sim. Eu não sei nem por que fizeram a rodovia dentro da cidade, mas tudo bem. Mas o trecho crucial mesmo é de cruzar o Tejuí. Depois voltei lá por Carazinho, aí aproveitei uma estrada concedida para a CCR, embora as grandes obras, a Simone esteve lá agora, né, Simone? Passamos pela estrada, tá muito boa a estrada, hein, presidente? Claro que vai melhorar mais agora. O pedágio está sendo construído. Sim. Mas, por falar em pedágio, não posso perder esse momento. O que vocês acharam da atitude do Crivella destruindo aquele posto de pedágio na linha amarela, no Rio de Janeiro? Olha, Paulo Sérgio, eu sou suspeito de falar, primeiro porque estou numa função que só está sob a nossa responsabilidade, muitas praças de pedágio por intermédio da EGE. A EGE está num processo de extinção, estava há pouco também com o governador tratando desse assunto junto com o Urbano, mas que é o presidente da EGE. Privatizar, ela participa. Mas nós queremos que ela participe, a CCR e todas as empresas que assim entenderem que podem participar das estradas do Estado do Rio Grande do Sul. Há um levantamento já sendo executado. Eu suspeito que eu já estou na torcida, sou meio passional nessas coisas. Mas tudo que é bom a gente torce. Eu já abracei essa bandeira. Tudo que é bom a gente torce, Paulo Sérgio. E a CCR é uma das empresas que está fazendo um belíssimo trabalho no Estado do Rio Grande do Sul por intermédio das rodovias hoje federais. E que certamente será uma das empresas que deverá participar nas rodovias estadualizadas. Nós teremos aí a 115, a 122, a 239, a 240 e muitas outras rodovias que já estão sob estudo de uma proposta, assim, de fazer a concessão. E mais breve, a 287 e a 324, a que leva a Santa Maria e também a que leva a cidade de Passo Fundo. A questão lá do que nós assistimos há poucos dias, da depredação, vamos chamar assim, feitas numa praça de pedágio. É inacreditável aquilo. Primeiro que a atitude, respeitosamente... Até porque o prefeito é um homem santo, ele é um bispo. Não, mas é verdade, é inacreditável que ele tenha feito isso. É mais surpreendente que ele tenha feito isso. Na verdade, há uma colocação feita pelo prefeito, que nós discordamos, porque o recurso que lá é implementado, gasto, é recurso público. É dinheiro de investimento do contribuinte. Então, se vai fazer... Que vai pagar a conta. E que vai pagar a conta. E o próprio contribuinte agora lá tem uma multa de R$100 mil diários sobre a praça não funcionando. O que foi pouco essa multa? Sim, mas veja bem... Muito pequena a multa. Se há contrariedade sobre uma praça de pedágio, além de se fazer a discussão de uma forma legal, ou seja, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o próprio ente Estado, mas não há por que se fazer a depredação do patrimônio, mesmo que esteja lá funcionando ou não a praça de pedágio. Nós temos um caso aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que é uma praça de pedágio aqui na cidade de Encantado, que a juíza, promotor, mandaram levantar a cancela, não cobrar pedágio. Era uma praça que estava de R$7, foi reduzido para R$5,20 e que não está tendo investimento, que é uma das praças e uma das rodovias que está em estudo, sim, para entregarmos também para a iniciativa privada, e nós, por isso, não depredamos a praça. Estamos discutindo qual a forma de empregabilidade do recurso, quanto deve ser investido na rodovia, e não é por isso que nós vamos lá depredar a praça ou o patrimônio. Muito pelo contrário, o debate ele tem que ser franco, aberto. Estou contando o senhor secretário aqui no primeiro governo do PT, que encampou as empresas de ônibus da madrugada, entrou com polícia militar. Lembro disso. E nós estamos pagando até hoje, Porto Alegre, com o Antônio Rolfo. Até hoje pagando hoje se paga essa conta. Então há muitas iniciativas. Mas bate, olha aqui, o secretário de obras, interessante, RS 118, Gravataí, Alvorada, será que ele sabe o que acontece ali? Todas as noites eu passo por ela para ir trabalhar. Em média, a cada 2 meses tem que fazer a manutenção do meu carro. Os acidentes são múltiplos. Pelo amor de Deus, secretário, até quando? Bom, a 118 é uma obra que vem, Paulo Sérgio, tem acompanhado, Vitor. Primeiro, muito obrigado por estar nos acompanhando, e é importantíssimo essa sua colocação e o diálogo do que ocorre na 118. A 118 é uma obra que vem há 2 décadas, numa empresa e sendo executado por lotes, por empresas, e que no decorrer desses anos, ou seja, quase 20 anos, investimento já de 200 milhões. Uma obra que ficou paralisada. Quer resolver? Não, nós estamos... Quer resolver? Nós vamos resolver. Entregue para a CCR Viasul, está resolvido. O que ocorre, Paulo Sérgio? Só para deixar claro, a obra, ela está já elencada para ser entregue no ano que vem. Uma obra que levou 20 ou 2 décadas, nós vamos concluí-la em menos de
16 ou 18 meses vamos entregar para a sociedade. O viaduto da Teodomiro, as elevadas, as passarelas, a duplicação, que são 6 pistas, 4 centrais e mais 2 laterais, e que elencamos já em julho deste ano como uma das obras prioritárias. Aliás, Paulo Sérgio, está incluída junto com o 42, essa que tu falaste há pouco. A 118 é uma das obras. Agora, há de se dizer que a obra da 118 inicia na cidade de Sapucaia e termina na 290, exatamente onde a CCR hoje tem a sua concessão, que são 20 quilômetros. De Gravataí até Viamão, não há projeto e não há estudo de duplicação. Doutor Lucchesi, quero parabenizar a todos pelo excelente programa. E entra agora no assunto do Lucchesi. O colapso representa morte instantânea. Minha mãe faleceu em Cachoeira do Sul, na minha terra. O Alfredo Ilmin, de Novo Hamburgo, está perguntando. E ele perguntou se eu conhecia o pai dele, o doutor Eurico. Doutor Eurico, sim. Conheci o doutor Eurico. Quando se fala colapsou. Colapso é uma palavra que já não se usa há muito tempo. Exato. Hoje a palavra correta é morte súbita. Colapso seria assim uma situação de morte súbita, em que há uma parada do coração, etc. É um infarto. O infarto pode levar a uma morte súbita. Sim. Né? É uma das formas de morte súbita, o infarto, né? Mas a forma mais comum de morte súbita é a arritmia cardíaca, o disparo do coração. O coração perde a capacidade de impulsionar o sangue e fica só tremulando. É a fibrilação. É o que se viu, por exemplo, nos jogadores de futebol. Nós vimos vários que morreram dessa forma. Isso, a morte súbita hoje é um grande problema. É um problema de saúde pública. Hoje nós estamos trabalhando muito em preparar as pessoas para atenderem a morte súbita assim que ela aconteça, né? Olha aqui, boa noite, meus parabéns ao único Fernando Lucchesi. Sim, ele é único, tem um coração de amor, um ser humano que usa a empatia com os clientes do Brasil inteiro, faz um grande trabalho na Santa Casa. Não conheço pessoalmente, mas há 3 anos fiz uma bateria de exames na organização hospitalar que ele dirige, onde só tem campeões, não tem lugar para dinossauros. Parabéns, doutor Lucchesi. Mas eu acho que o dinossauro lá sou eu, né? Tá bom. Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui que não botou, deixa eu pegar pela foto. Bom, mas de todo jeito um abraço para ele, viu? Tá entrando uma infinidade. E a Elaine Lentino Machado. Sim, muito bom. Um abraço, Helene. Esse negócio de desfibrilação de coração, os estádios hoje são obrigatórios ter no vestiário desfibrilador e na casa-mata é obrigado a ter desfibrilador também. Sim. Nesse caso, porque houve uma incidência muito grande, né, no mundo aí de jogadores ter esse problema, né? E então hoje tu não consegue iniciar um jogo se não tiver aquela caixinha com aquela cruz ali com desfibrilador para fazer o... Nos Estados Unidos, nas autoestradas já tem desfibrilador, postos com desfibrilador, né? Eu acho que isso aí vai ser uma prática no futuro. Os desfibriladores estão se tornando cada vez mais baratos e de uso mais fácil, porque é tudo automático. Simplesmente se abre a caixa, tem ali 2 pás, duas lâminas, né? Tira o adesivo, cola no peito e o resto faz tudo sozinho. O aparelho lê se a pessoa está com parada do coração ou não e já avisa. Afastem-se para não tocar, para não levar um choque junto e vamos deflagrar o choque é deflagrado. Aí se recupera, ele avisa, o coração batendo, recuperado. E isso está muito bem. Hoje os shopping centers todos estão tendo, já tem. Mas tem pessoas capacitadas para fazer o atendimento, não adianta botar o desfibrilador. Mas não precisa muito porque a pessoa capacitada para desfibrilador, precisa para massagem cardíaca. Pois é, eu quero entrar na questão da concessão de rodovias. Como é que é esse atendimento? Tanto o atendimento mecânico como o atendimento médico nas rodovias? O nosso atendimento médico, ele prepara a vítima, nós tentamos estabilizar a vítima e fazer um transporte adequado até o primeiro posto. Mas tem desfibrilador nas ambulâncias? Olha, eu não tenho certeza. Mas obrigatoriamente tem. Eu acredito que sim, porque nós temos médico, eu não tenho certeza para te falar do... absoluta, tem ótimo. Então, tem. Então nós temos... E nós temos pessoal capacitado, nós temos ambulância UTI, que tem médico, tem enfermeiro, temos as de suporte básico, tem auxiliar de enfermagem, que são pessoas treinadas para dar esse suporte, né? Para levar a vítima em condições ideais até
o hospital para que ele tenha o atendimento adequado. E o atendimento mecânico? O atendimento mecânico é o seguinte, a gente... Hoje está muito difícil a mecânica de carro, porque está tudo muito... Tudo eletrônico? É, tudo eletrônico. Então a gente faz questão de atender o usuário e a gente leva o carro para o primeiro lugar onde ele tem a segurança. Um posto de gasolina, Na freeway leva para os pedágios. Nós temos a base e a freeway tem 2 pontos, né? Tem agora o Redsim e... Já foi inaugurado o Redsim? Redsim já. Então, a gente procura isso, levar a pessoa... Onde é que fica localizado esse posto da Redsim? É na volta, né? É na volta, no quilômetro 69. 69, perto de onde? Perto da GM. Perto da GM, perto da nova praça nossa. Sim, então tem um antes do pedágio e um depois do pedágio, no sentido contrário. Tem o posto que vai para a praia e a direita antes do pedágio. Isso, Essa é na saída aqui, no 83. E o pedágio vai para onde agora? O pedágio já começamos as obras lá para o quilômetro 60, perto da GM. Né? Então já começamos em agosto de 2020, a praça de Gravataí vai ser desativada e nós vamos começar a operar lá no quilômetro 60. E a praça de Santo Antônio da Patrulha também vai ser remodelada. Ela vai passar a cobrar nos 2 sentidos, também em agosto de 2020. Que concessões tem hoje a CCR aqui no Rio Grande do Sul? Não. Tem no mundo inteiro, sabe que a CCR representa no mundo inteiro. Eu achei que fosse só brasileiro, mas tive uma aula lá com o Dr. Calixto. Lá que foi. Nós temos na América. A CCR no Rio Grande do Sul, a primeira concessão é a Via Sul. A CCR, a Via Sul, né, a chegada ao Rio Grande do Sul faz parte de um planejamento estratégico. Foi pela Freeway Federal. As 4, né? Porque hoje, nossa concessão não é só a Freeway. Então, mas foi todas ao mesmo tempo? Todas ao mesmo tempo. Nós assumimos todas, a parte de inclusive a travessia, Getúlio Vargas. A Ponte do Guaíba. A Ponte do Guaíba, nossa. A Ponte do Guaíba, o túnel lá do Morro Alto, né? E a CCR tem concessões em 5 estados brasileiros, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul é a primeira e esperamos que seja a primeira de várias. Como eu disse, é um planejamento anterior. A CCR já esteve aqui na época dos polos, já estudou esse trem de Canoas até Porto Alegre da Transurb, já esteve estudando. Então nós já estávamos orbitando aqui, né? Então fomos bem sucedidos. E agora a nossa concessão são 473 quilômetros, né? Vai de Torres, passa por Porto Alegre e vai até Carazinho. Hoje, né, já temos aí um investimento expressivo, já temos o nosso projeto é fortemente empregador, já temos 1.800 pessoas nas rodovias hoje e até fevereiro, com a entrada em operação das 5 novas praças e da operação verão, nós vamos contratar mais 400. Então a empresa aqui em fevereiro vai estar com 2.200 funcionários. E além do que também, que eu acho que movimenta bem os lindeiros, né, as cidades vizinhas, é a parte do ICMS, do ISS. Hoje nas rodovias da Freeway, nós já recolhemos ISS sobre a receita de pedágio, 5%, e sobre as obras de serviço. E nas outras rodovias, a partir da entrada em operação das praças, vai ser esses dois... Como é que é feita essa distribuição? Porto Alegre recebe. Porto Alegre recebe porque ela tem uma atestada na 290. Então é feito o rateio pela soma das praças de pedágio existentes na rodovia, dividido pela participação de cada cidade. O território que ocupa o território. Isso. Então nós temos cidades aí já, por exemplo, Santo Antônio da Patrulha, que nós já somos responsáveis por 40% da arrecadação. Poxa! Né? E só para ter uma ideia de um número, nós já recolhemos até setembro, ou seja, foi depositado 15 de outubro, 8,5 milhões de reais para as prefeituras. Né? Eu gosto de ouvir isso, porque nós temos um hosptal aí em Santo Antônio da Patrulha. Verdade. Então agora... Então, esse aí é o efeito, né, do investimento em infraestrutura. Então, só retomando um pouquinho, quando a gente vê esses benefícios, né, que todo mundo está entendendo e está se beneficiando, a gente vê o quanto lamentável a atitude do prefeito do Rio, né, porque isso aí ele não tem um impacto só nas manchetes.
afeta a gente pegar financiamento externo, afeta o investidor externo vir aqui. O presidente está com o pires na mão. Insegurança total. Isso traz uma insegurança total, né? Então é lamentável, né? Mas a gente espera aí que, com paciência, né, fazendo um bom trabalho, nós vamos consolidando esse programa de concessão, né? Porque a iniciativa privada tem se mostrado muito competente para administrar esse modal, né? Mas foi muito triste o momento no Rio. Eu não acreditei vendo aquela ação do Estado, né? Representando o cidadão ali, demolindo. Não estou entrando no mérito, tem razão, se não tem razão, com referência aos valores. Ele está demolindo um patrimônio público. Por exemplo, eu quando terminar a concessão aqui, terminar o prazo, eu devolvo tudo para o Estado, não tem nada meu, né? Claro. Então, ele está jogando uma concessão contra o patrimônio. Por que será que ele fez aquilo? Eu achei uma agressividade tão grande, né? Cheio de televisões mostrando, uma máquina levantando aquelas... Equipamentos caros, né? Tem equipamentos ali, tem filmadoras. Escavadeira, máquinas pesadas. É tudo interligado por computação, deve ter fio fibra ótica. Isso aí vai cair no bolso do contribuinte. E gente que nem usava a linha amarela vai pagar. O pior é isso, se fosse dividir por quem fosse pagar ali, tudo bem. Não, mas vai dividir entre todos os contribuintes. Isso que é o problema. Eu estou citando o exemplo de Porto Alegre. Nós vivenciamos isso aqui na capital gaúcha com aquela encampação das empresas de ônibus. Absolutamente esdrúxula na época, né? Foi uma coisa assim que reportava ao comunismo de século passado, né? Uma coisa de louco o que foi feito. Eu me lembro que teve ônibus fugido para sítios e fazendas do interior aí. Tinha um proprietário de uma empresa de ônibus. Se não me engano, o nome dele era Chulas. E o Chulas ele tinha uma linha de ônibus, eu acho que até nem era muitos ônibus, né? Levou aqui por uma fazendola em Viamão e botou lá os ônibus dele. Quer dizer, tu encampar nessa forma, então vai na justiça, faz tudo dentro da legalidade, né? Agora tu quer ver, a CCR ela não só cuida de concessões de rodovias, ela tem outras atividades. Nós atuamos fortemente na área de mobilidade urbana. Nós temos hoje 2 trechos do metrô de São Paulo, sendo que a linha 4 amarela é a primeira e até agora a única linha que não tem operador, ela atua automaticamente, comandada do centro de controle. Controle remoto. Controle remoto. Temos o metrô da Bahia. Esse metrô da Bahia ele é uma PPP e ele foi feito integralmente pela CCR, desde a obra até o fornecimento dos trens. Temos também lá no Rio o VLT, né? Então, voltando, isso aí nos preocupa, porque nós temos no Rio de Janeiro, temos o VLT, aquele que foi feito pela Olimpíada, que vai de Santos Dumont até a Central do Brasil, e temos também a Transolímpica, que liga lá a região lá daquela praia, lá da Barra, até passa por Deodoro, também nós fizemos tudo. Então, atitudes populistas, demagógicas e intempestivas dessa preocupa a presença dos Estados Unidos da CCR. E depois também nós temos a parte de aeroportos. Nós somos concessionários do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, o aeroporto de Quito, no Equador, Costa Rica, né? São José de Costa Rica, São José, Curaçao. E temos uma empresa de apoio ao voo que faz o serviço de solo nos Estados Unidos, que atua em 8 aeroportos. Los Angeles, São Francisco, Houston, né? Então... Como é que chama ela? Ela chama TAS. TAS. Conhecida, TAS? Pô, gente... TAS. Então, realmente o nosso portfólio é bem vasto, né? Onde é que é a sede da empresa? A matriz é em São Paulo. São Paulo. Na Vila Olímpia, São Paulo. É uma empresa brasileira? Brasileira. Ela é brasileira, é o seguinte, ela tem 55% de ações na Bolsa. E 80% dessas ações são de estrangeiros, são fundos, tem uma gama grande. E os 3 acionistas, que hoje não... Agora, como eles não têm mais 50%, não são acionistas majoritários, são acionistas de referência, né? Aí sim são brasileiros. Maravilha, é uma grande notícia e gerando desenvolvimento no Estado. Não, o Estado está emprego e renda. Aquela longa espera pela assinatura de contrato, etc., que desgastou muito o Rio Grande. O Rio Grande está se acostumando com o insucesso. Isso é uma coisa muito ruim. A gente jamais deve aceitar o insucesso, a gente tem que reagir contra ele.
E aqui no Rio Grande, em determinado momento, parece que as coisas vão e as pessoas começam a aceitar, não deu certo. Não dá para dizer isso, não dá para aceitar isso. E inclusive esse lapso que houve entre a saída da concessionária anterior e a nossa assunção foi um problema seríssimo, que quando nós assumimos e a gente tinha que começar a operar a rodovia 30 dias após a publicação, que caiu no dia 15 de fevereiro, nós tivemos que fazer tudo de novo, porque em um dado momento captaram todos os computadores, jogaram numa sala e fecharam. Esse informática perdeu tudo, né? Então tivemos que fazer tudo de novo, reformar aquelas bases. Tinha base lá que teve entupimento de calha, estava com 10 centímetros de água, todas as portas podres. Sem falar no asfalto, né? E o asfalto também, né? Realmente. Quer dizer que nós vamos ter um veraneio maravilhoso esse ano. Olha, no que depender da gente, sim. Nós já estamos trabalhando. Aí eu deixo para o secretário anunciar. E o mineirinho, ele trabalha em silêncio mesmo. Os mineiros. Olha, tipo, esse homem no programa não foi fácil. Olha, foi uma loucura. E eu quero agradecer o trabalho da Simone. Que conhece, como é o nome da tua cidade? Verê? Conhece Verê no Paraná? Verê? Perto de onde, Simone? Perto de quê? Pato Branco. Perto de Pato Branco. Ah, de Pato Branco. Mas ela tem. O pai dela é de Vacaria. A mãe de São Sebastião do Caí. Parentada em Bento Gonçalves. Mas ela foi parar em Verê. Foi nascer em Verê. A Simone trabalha já no grupo há bastante tempo. Né? Ela começou com 11 anos de idade lá. Não, idade de mulher eu não entro. Não, eu estou dizendo, ela começou com 11 anos. Não, começou não, mas eu tô não toco esse assunto. Está com 21, começou com 11, já faz 10 anos. Ela tem 10 anos. Ela é a menor aprendiz. É a menor aprendiz. Estagiária, como estagiária. Eu falo que ela não foi transferida para cá, não. Ela foi repatriada. Com 2 vezes. Ela foi repatriada, né? Veio do Paraná para cá, repatriada, né? Sabe que ela falou em Pato Branco, me lembrei, eu recebi um WhatsApp do Alceni Guerra, que é de Pato Branco. Está escrevendo o ministro Bicicleta? Ministro Bicicleta. Vai ter injustiça com ele. Vai ter injustiça. E aí ele conta figura. Todas as histórias. Esse livro foi encomendado por uma empresa que vai lançar agora no 50 anos. Botaram o escândalo da Casa Pedro. Ele conta todo, ele me mandou alguns capítulos do livro. Eu sou citado em algumas coisas do livro, que nós temos uma relação de muitos anos, né? Desde a época de científico em Curitiba, moramos juntos. E então me lembrei do... Que era uma época difícil. O Biac era ladrão de pedras, o outro ganhou dinheiro com a compra de bicicletas. Tá ficando... O Brasil está ficando meio folclórico nisso, né? Aqui no Rio Grande, nós tínhamos um ilustre... Isso contando para o Dr. Calixto, para ele ter uma noção... Nós tínhamos um ilustre publicitário aqui, que era dono de uma grande empresa que chamava MPM, e Mafuz. Antônio Mafuz. E ele dizia que aqui no Rio Grande o sucesso era odiado. Pecado? Era pecado mortal. E que, então, aqui no Rio Grande o sujeito de sucesso logo era chamado de homossexual, corno ou ladrão. Podia escolher. Eu sou ladrão, ele dizia, eu sou ladrão. Podia escolher. Ele sempre escolhia rápido antes que denominasse. Muito boa essa, doutor Luquezzi. Muito boa. Eu queria fazer um reparo só. O doutor Luquezzi, ele tem uma ligação muito grande com o Guaíba, mas o doutor Luquezzi é de Farroupilha, da Serra também. Por que ele tirou o Guaíba? Não, porque nós conversamos, ele teve uma pessoa que tinha muita ligação com ele, né? Não, ele lembrou bem. O pai do Guerreiro, o Milton Guerreiro, era diretor do Instituto Desidério Finamor, que é o Instituto de Pesquisas Veterinárias de Guaíba. Eu era muito ligado a ele e foi o instituto que erradicou a aftosa do Rio Grande do Sul. E que depois, mais recentemente... Agora é com vacinação. E foi... Então eu tinha muita ligação, por isso que o César lembrou da minha ligação com ele. Agora, ele é de Farroupilha, ele já combinou, tu vê, isso aqui é um tratado dos dois, que virou um testamento, né? O general José Carlos Denardi está nos assistindo, ex-comandante militar do Sul, os dois de Farroupilha foram homenageados lá,
E eles já combinaram que depois da morte, tá, os políticos são todos avisados, cada um terá o nome da rua, só não pode se cruzar as ruas, tem que ser paralelas. E até isso eles acertaram. Eu vou aceitar esse negócio de Luquezzi cruza com o Denardi, ruas paralelas, já está em testamento. Que maravilha. O doutor Luquezzi, como é que está porque o senhor está com dupla função agora, né? Sim. É o nosso diretor-presidente lá do São Francisco e do Santo Antônio. O nosso provedor Alfredo Englert e o nosso diretor-geral Júlio Matos descobriram que eu não fazia nada da meia-noite às 6 da manhã e aí me passaram o Santo Antônio, que era um hospital que estava com uma série de problemas e que estamos tentando arrumar. Um hospital pediátrico, o maior hospital pediátrico do sul do país. E com só para lhe contar, doutor Roberto, nós temos pacientes que vêm de 27 estados do país se tratar no nosso hospital em Porto Alegre. Então, uma casa de passagem maravilhosa, que é isso? O João de Almeida Neto ligando essa hora. Alberto. João de Almeida Neto. Ô, João, por favor. Nós temos pacientes que vêm do Acre, do Amapá, de todos os estados, e que vêm por um programa de governo, vêm se operar aqui do coração, ou fazer tratamento de câncer, ou transplante. Então, o Santo Antônio é um hospital, sem dúvida, estratégico para a pediatria nacional. E estamos lá, talvez, um trabalho grande, então, também no Santo Antônio. Não, a Santa Casa vai muito bem. Nós estamos agora construindo um novo hospital, que chama Nora Teixeira, uma grande doação. 60 milhões de investimentos. 60 milhões. Inicial, né? E já estamos com outras doações chegando a quase 120 milhões. Que maravilha. A comunidade está realmente se cotizando e entrando pesadamente. Nós vamos construir um hospital de 15 andares, que vai ser a sustentabilidade de Santa Casa, um hospital dirigido ao público diferenciado, para dar sustento à outra toda. Porque a Santa Casa investe, doutor Roberto, o senhor tem que ir lá nos ensinar como é que se faz ser mineiro numa situação dessas. Nós jogamos pela janela 140 milhões por ano no atendimento SUS e temos resultado positivo no final ainda, porque cada real que investimos no atendimento de pacientes do SUS, recebemos de volta 60 centavos. Então temos um déficit bem característico há muitos anos e esse déficit só vem aumentando. Então vamos ao ponto final, o Gimo qualidade comprovada. Para vocês que não fazem nada em casa, que eu sei que as mulheres estão transferindo já trabalho para vocês, a Gimo agora lançou um limpa-vidros espetacular. O Pacheco está com a mulher lá nos Estados Unidos, vai ficar até janeiro, está limpando a casa, fazendo comida. E agora ele vai essa semana, no planejamento dele, é limpar vidros. Sim, então já vai fazer com... Limpador de vidro novo que tem da Gimo. Da Gimo, né? Muito bom. Maravilha. Já andei testando lá. Já? Muito bom. Se quiser aumentar os teus testes, lá em casa tem bastante vidro. Vamos então ao ponto final com Gimo qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Cezinha, falasse muito pouco, então vamos começar por ti. Bom, eu vou falar a gente sempre tem que falar em algo aqui da nossa cidade, né? E eu vou tocar novamente num ponto que eu acho crucial para nós aqui. E temos duas pessoas que trabalham com transportes aqui, com áreas viárias. Porto Alegre, as ruas de Porto Alegre hoje, elas se resumem em baús de lixo, em estações de bicicleta, em ciclovias e pontos de táxi, corredores de ônibus e pontos de táxi em lugares, em esquinas. Uma vez eu falei para o presidente da EPTC aqui, que na esquina da João Pessoa com a Venâncio Aires, tinha um ponto de táxi bem na curva, onde se entra ali. Ele dizia, mas tem que ter um ponto de táxi ali, mas e daí? Eu vou ter que fazer a curva, eu tenho que ir lá no meio para entrar à direita. Ele disse, não, o senhor vai reto. Eu digo, tá, eu vou morar em Ipanema, vou voltar para o meu condomínio em Ipanema. Então, é muito difícil. E quem paga o imposto, quem paga esse imposto que aumentou o EPTU, não tem direito a nada. Pô, eu vou te dizer, Paulo Sérgio, tá difícil. Ali na José de Alencar, quebrou 3 casas de refeições, uma pizzaria e 2 restaurantes, por não ter um estacionamento. Vai acontecer na Independência. Não tem estacionamento, comércio, é um horror. vai sofrer na Independência. Se não resolverem isso, a curto prazo, vai ser um caos daqui a 3, 4 anos. Isso é caso da prefeitura, estou falando da sua área. Inclusive eu viajei agora, eu estive em Uruguaiana, estive em São Borja, e eu não achei as estradas ruins.
achei aquela grande obra em Santa Maria ali, no entorno de Santa Maria, uma obra linda, que aquelas obras ali, aqueles viadutos parecem viadutos de Miami, de Fort Lauderdale, aquelas coisas que tu vê que são obras imponentes e que vai dar jeito para aquela, no entorno de Santa Maria, que é o centro do estado ali, né? Verdade. Presidente Roberto Calixto, da nossa CCR Viasul. Prazer tê-lo aqui, hein? O senhor demorou a vir, mas... Eu que agradeço. Agora vai ficar já vai receber até a plaquinha de ativo fixo do programa agora, viu, Simone? Mas demorou, mas acho que agora a demora compensou, né? O prazer de estar aqui com vocês, discutindo, né? Falar um pouco do nosso trabalho. Sabe por que o Juvir Costela veio? O presidente Calixto vai, então... É verdade. Ótimo. Divulgar o nosso trabalho, né? Estamos trabalhando aí com bastante afinco. Né, nós estamos aí plenamente conscientes da nossa responsabilidade, estamos trabalhando aí para consolidar, né, para viabilizar esse programa de concessão. Eu acredito muito nele, eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, e esse programa vai amadurecer, vai passar os crivelas todos, ele vai continuar. E sempre trazendo aí, nós vamos ter orgulho das nossas estradas logo e prazer em dirigir, que eu acho que, né, nós estamos, o programa de concessão, eu falo que ele está retomando o prazer de dirigir, né? Porque por incrível que pareça, né, a questão de concessões públicas, tirante telecomunicações, radiodifusão, é uma coisa moderna no Brasil. Na própria Redentora, nos anos de ouro, de 64 até 86, né, que eu chamo de Redentora, né, o doutor Luquezzi? Não se falava em concessões, né? Imagina se os militares tivessem tido a oportunidade de fazer concessões naquela época, né? Seria uma maravilha. E aí, doutor Juvir Costela, nosso secretário de Estado dos Transportes? Na verdade, Paulo Sérgio, eu acho que é algo muito importante, em cima do que o doutor Roberto Calixto fala aqui, certamente o que o doutor Luquezzi, o César Pacheco também levanta, e sempre levantado por ti. A importância que é estarmos focados, e vou falar a respeito, óbvio, da nossa responsabilidade, que são as estradas gaúchas. A responsabilidade é a consciência de estar fazendo o que tem que ser feito no estado do Rio Grande do Sul. Óbvio que primeiro buscando essa grande parceria, e está aqui ao lado o presidente da nossa CCR, da importância que é o Estado do Rio Grande do Sul voltar a acreditar nas parcerias da iniciativa privada. E o governador Eduardo tem dito, e aliás, Paulo Sérgio, talvez se não fizer, ele pode ficar bravo comigo depois, te mandou um abraço. Eu disse a ele, estava numa reunião, vou ter que ir porque eu tenho que ir lá no Pampa, ainda com o Paulo Sérgio, mande um abraço a ele. Estou fazendo aqui no ar. Grande figura o governador. Mas, na verdade, é estarmos fazendo com criatividade, com a convicção de que o Estado continua no caminho, sim, da busca da recuperação, e o quanto representa nós termos estradas no Estado do Rio Grande do Sul em condições. Sabemos, sim, da dificuldade, ainda dos enfrentamentos que vamos ter aí nas estradas, da dificuldade do investimento que o Estado vão tendo. Afinal de contas, já superamos os 48 meses de pagamento atrasado ao servidor, mas há de se ter uma reforma sem prejudicar, assim, o Estado, na busca de pensarmos num Estado de futuro. Mais empreendimentos. Mais empreendimentos. E eu acredito no empreendedorismo, acredito no investidor, no empresário. Aqui tem uma bombinha para o senhor aqui. Que tá mande ela, mais uma delas. O Atílio Lang, lá de Panambi, está perguntando. Pergunta ao secretário dos Transportes sobre esta contrapartida solicitada pelo Dyer. Ele está falando aqui que o presidente da Ravan, o Luciano, vestido de super-herói, inaugurou o atrasômetro em obra do Rio Grande do Sul. Sim, na verdade eu assisti o vídeo do Luciano, um outro grande empreendedor, e está trazendo para o Rio Grande do Sul novas lojas, e havia um pedido, sim, por intermédio da empresa para se instalar em Rio Grande, de um acesso municipal para que tenha acesso à empresa que será construída. Esse projeto tramitou no Dyer, eu estive pessoalmente cobrando também, obviamente, o próprio governador junto ao Dyer da liberação, mas há de se ter junto com a liberação alguns cuidados de segurança.
De quem seria a responsabilidade no tráfego de veículos e de caminhões se houvesse lá um acidente com fatalidade? De quem seria? Então há de se tomar alguns cuidados também em algumas obras. Nós sabemos que talvez não tenha sido resolvido no prazo que deveria. Levou aí a cerca de 4 meses entre elaboração de projeto, análise técnica, liberação da área, o alvará que está em percurso. Então há sim já uma liberação da área, do acesso, mas há alguns cuidados que tem que se tomar. O investimento tem que ocorrer, mas paralelo a isso tem que se ter alguns cuidados. A Tânia lá de Bagé diz o seguinte: Paulo Sérgio, o que a mim incomoda é que quem pagará pelos desmandos do prefeito Crivella é o povo sofrido do Rio. Se os agentes públicos respondessem com seus bens particulares, estas multas não haveriam tantas bobagens com os bens públicos praticados pelos gestores. Doutor Fernando Lucchesi. Bom, eu quero lembrar algumas coisas. Durante muitos anos eu lançava meus livros no programa do Flávio Alcaraz, inclusive aqui, né? E é verdade. Depois que o Flávio Alcaraz deixou o programa, eu passei a lançar todos os meus livros no programa do Paulo Sérgio. É mais um, é o primeiro livro que sai da gráfica, estou trazendo aqui. E já marcado lá na Feira do Livro. Às terça-feiras, às 14h30, nós gravamos, 18h30 sua sessão de autógrafo. 14h30 gravamos, né? Bom, e esse livro é a segunda chance, a vida depois da doença. São histórias médicas e procurando tirar lições de saúde de indivíduos que passaram por doenças e que ou aproveitaram ou desaproveitaram a segunda chance. As duas coisas acontecem. E só tem uma forma de se aprender a fazer prevenção de doença: falar sobre doença, estudar a doença. E tem gente que tem horror, né? Não fala na palavra azar, não fala na palavra morte. É aquela questão do assalto, né? Tem gente que não fala em assalto. Por isso tem que falar dos assaltos exatamente para a gente prevenir, para saber como é que estão assaltando, para a gente evitar. Doença é a mesma coisa, porque é um assalto à saúde. Então esse livro tem essa característica. Eu fiz uma dedicatória ao Otávio Gadré, que eu espero que tu entregues, porque é meu colega de conhecimento médico. É o sujeito que mais conhece medicina, não sendo médico, porque toda vez que nós nos encontramos ele me faz um questionário completo. O senhor botou uma frase sábia aqui, obrigado, vou entregar ao nosso Otávio Gadré, que é o fundador da Rede Pampa. Não tenho medo da morte, tenho uma profunda pena de morrer. Chico Anísio. E tinha outro, Zé Alencar, dizia: não tenho medo da morte, eu tenho medo da indignidade. Quem foi que disse essa frase? Essa não sei. José Alencar. É mesmo? Vice-presidente da República do Lula. O Chico Anísio foi um paciente nosso. E eu digo o seguinte: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da doença. É mesmo. Eu não tenho medo da doença, eu tenho medo da morte provocada pela doença. Então eu tenho que... Aí é muita filosofia. Aí é suprema infelicidade. Não, o que na realidade o Chico Anísio colocou muito bem isso para mim numa das vezes que nós conversamos. Ele dizia: Dr. Lucchesi é meu salvador, viu? Eu não mudaria a minha vida se eu nascesse de novo. Casaria com as mesmas mulheres, teria os mesmos filhos, mas só não fumaria. O fumo foi o que destruiu. Mas eu perguntei, eu fui almoçar com o nosso ex-governador, Pedro Simão, e aí perguntei: governador, quantos anos o senhor fumou? 52 anos. Cachimbo. Fumou? Cachimbo pode? Cachimbo. Então você fumou cachimbo. Eu faço 24 anos que parei. Hein? Vai fazer 25 anos que parei. Parabéns, sem comemorar. E sem tratamento nenhum. Olha aqui, ó. O Dr. Lucchesi aqui, a orelha. Dr. Fernando Lucchesi nasceu em Farroupilha em 47, cirurgião cardiovascular desde 88. Estou lendo mais para o senhor aqui, porque nós conhecemos a história dele. É diretor do hospital. Cirurgião cardiovascular desde 1970, mas desde 88, continua a frase. Sim, nasceu em 47, cirurgião cardiovascular. Desde 88 é diretor do Hospital São Francisco da Santa Casa. Agora sim. 30 mil cirurgias cardíacas, hein? Sabe lá o que é isso? 2 milhões de livros vendidos. Ficou mais conhecido pelas pílulas para viver melhor e pílulas para prolongar a juventude. E tem a série Desembarcando. Bom, espetacular, doutor Lucchesi. Estaremos lançado juntos, então, mais um na terça-feira. Muito obrigado pelo livro. Este será entregue
Otávio Gadelha. Ele devora essa noite. Não. E amanhã vem a lista de perguntas, certamente. Vem por certo. Por certo. A sua continência vai para quem, doutor Lucchesi, hoje? A minha continência hoje vai a esse programa que transmite muito conhecimento. Esse é um horário difícil para mim, por causa do consultório. Mas é impressionante porque todos os meus pacientes que estão na sala de espera assistem o programa e depois me contam lá dentro. Sabe o que aconteceu? Toda hora a gente fala. Eu estou sabendo de tudo que acontece aqui. Minha continência vai para ti, Paulo Sérgio. Obrigado. Isso nem não vale, né? Sua continência. Vou dividir em duas. Primeira continência vai para o doutor Fernando Lucchesi, um homem que tem um coração desse tamanho. Eu me lembro que uma vez eu trabalhava no aeroporto, ele apareceu com a Dib Jatene, e com o doutor Zerbini. Foi. Os três, o trio papas da medicina do coração no Brasil, e é um grande amigo. Só essa obra que ele está fazendo, né? É uma coincidência, mas eu tenho que falar um pouquinho. Revista Tropa, tio. Essa obra do Hospital Santo Antônio é uma coisa que vê que é uma pessoa que pensa no futuro, pensa nas crianças, e é muito importante o seu trabalho. Então, minha continência. A segunda é para o Coronel Amorim, que está se aposentando hoje da Brigada Militar. Essa continência. Eu queria fazer a continência dele sendo comandante-geral da Brigada e não se aposentando tão Não sei, mas ele tem a escolha dele, né, Paulo Sérgio? Tem a escolha dele, claro. Mas é uma coisa normal. Juventude é o mais operacional de todos os coronéis da Brigada. Deveria permanecer. O que eu vou fazer? E ser comandante-geral da Brigada Militar. Bom. Gosto muito dele, é meu amigo particular. Eu mantenho a minha continência para o Amorim. Acho lamentável perder o Amorim para aposentadoria tão cedo. Isso é lamentável. Bom, mas a legislação favorece, né? O que vão fazer? É verdade. Só continência para quem? Eu também concordo. Eu acho que o Coronel Amorim deveria permanecer na Brigada, claro. Mas os fatores, muitas vezes, da carreira da Brigada, também impõem, muitas vezes, algumas medidas pessoais. Tenha pegado ele. Né? Certamente mas teve uma questão também que tem que se respeitar, a questão do compulsório, que talvez tenha atingido o Coronel Amorim, mas a expulsória. Sua continência. Minha continência vai para o nosso povo gaúcho que acredita no Estado do Rio Grande do Sul. Presidente Roberto Calixto, nós temos o quadro continência e depois o advento de Jair Messias Bolsonaro. Pronto. A minha continência vai para esse momento aí que está vivendo o Estado. Eu vejo que é um momento de arrancada, né? Tá todo mundo, todos os contatos que eu tenho, as respostas são bastante positivas. Então, vai para o nosso... Nós acreditamos no Rio Grande do Sul. Muito bom. Maravilha. A minha continência vai para o Fernando Sbroli, que tu lembrasse muito bem, que faleceu hoje, de madrugada, cedo, muito cedo faleceu. Nos deixou um querido, grato amigo. Estaria nesse momento assistindo o Pampa Debates. Ele não perdia o Pampa Debates. Verdade. É o dono da Fox, presidente do Sincodiv Fenabrave. Né? Quer dizer, toda a área de veículos aí perde seu líder. Seu participante desse programa, ele chegou a vir aqui várias vezes. O doutor Lucchesi, eu vou dar a minha continência pessoalmente para ele na terça-feira, lá na Feira do Livro. O aniversário hoje do Dunga. O Dunga, conhece bem o Dunga, né? Sigismundo Firstenau, o João Carlos Brum Torres, olha aí, o João Carlos Brum Torres, a Mônica Becker, o Gerson Ricardo Seffel, parabéns a ele, da nossa gloriosa Sicredi, o Milton Garcia, a Tanise de Voskin, de aniversário hoje, a Maristela Long, o Ayrton Carlos da Costa, o coronel que saiu cedo, mas ele chegou a ser comandante-geral da brigada, né? A Cláudia Schneider, o Newton Calil, são cozinheiros de mãos cheias, né? A Shirley Sá Gomes, entre tantos aniversariantes eu pensei alguns aqui. Um abraço a todos aí. Vem agora a Vera Armando com o Jornal da Pampa aqui de Porto Alegre, os nossos colegas das nossas geradoras do interior do estado. Muito obrigado, doutor Lucchesi. Muito obrigado, o maior detentor de faixas do Grêmio Porto Alegre. Ele tem uma sala na casa dele que é só faixa. Ele não tem mais onde. Esse homem está mumificado com as faixas que tem, viu? Olha, quantas faixas você tem lá? Não contei. Tem bastante. Ele sabe. Todo dia ele conta. Obrigado, doutor Roberto Calixto. Venha mais ao programa. E esses todos são participantes efetivos aqui do programa, né? Obrigado pela presença aí. Aproveito para agradecer também a Simone. Obrigado ao nosso Juvir Costela, secretário de Estado dos Transportes do Rio Grande do Sul. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.